Bom dia, bem-vindos à nossa reunião informativa para o ano de 2019. Alguns pais bem sei que já são para agosto de 2018. E é um prazer recebê-los aqui no campus Morumbi. Eu sou a professora Silmara, sou diretora geral e educacional e pedagógica aqui dos campos do Colégio Visconde de Porto Seguro. E para a gente é sempre uma alegria poder recebê-los aqui no início do ano ainda, né? Eu estou acompanhada por vários diretores, depois, aos poucos, conforme nós vamos apresentando o projeto, nós vamos conversando, mas, em especial, eu quero fazer menção ao senhor Mauritius, que está aqui. Por favor, Mauritius, diretor das Relações Teuto-Brasileiras. Bom dia, muito obrigado, professora Silmara. Meu nome é Mauritius, diretor das Relações Teuto-Brasileiras, aqui no Colégio Visconde de Porto Seguro. Colégio este que há 140 anos tem uma parceria com a Alemanha. Sejam todos bem-vindos ao colégio e uma ótima reunião para nós. Também o nosso diretor alemão, o senhor Werner Fabisch. Fabisch chegou há pouco, está aqui conosco, dirigindo o currículo bilíngue. Bem-vindo. Lamentavelmente, eu não falo português muito bem, pero no momento preciso aprender português e creio que falo um pouco portunhol. Creo que es una buena oportunidad en el colegio para los alumnos y yo gosto mucho que muchas personas están interesadas en nuestro colegio. También pues somos un colegio alemán también con muchas oportunidades para los alumnos. Ja, wer Deutsch spricht, für den mache ich das natürlich auch in Deutsch. Ich freue mich, dass so viele Eltern hier heute hierher gekommen sind, um sich über die Schule zu informieren, weil ich glaube, dass wir hier in der Schule in beiden Curricula, sowohl im A- als auch im B-Curriculum, hervorragende Angebote haben für die Schüler, die sehr, sehr vielseitig sind und dass wir in der Lage sind, jeden Schüler so zu fördern, wie es ihm seinen Fähigkeiten am besten entspricht. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir sind ja als Schule für die Schüler da und da haben wir hier, glaube ich, hervorragende Möglichkeiten, das auch zu realisieren. Obrigada. Bom, a ideia é que a gente tenha um tempo muito gostoso, mas eu gostaria de fazer só uma pequena introdução, porque o nosso colégio acredita muito no melhor do amor exigente, né? Não é um amor controlador, não é um amor possessivo, mas é um amor que acompanha, é um amor que dá margem para o rio fluir. E as margens na educação de crianças e jovens sempre precisam estar, de um lado, a família acompanhando, do outro lado, a escola. E, obviamente, que essas crianças e esses jovens precisam estar rodeados de um sistema muito bem feito, que a gente acredita que talvez sejam eles mesmos que vão equilibrar esse sistema chamado Brasil. E a gente acredita também, sob as bênçãos de Deus, que a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, como quer que seja a fé e a religião de cada pessoa, né? É óbvio que aqui é uma escola que aceita todas as religiões, é uma escola bicultural, desde 140 anos, não é? Como diz o Mauritius, como diz o Fabisch, nós somos uma escola intercultural desde o seu nascimento. E o Porto Seguro, com muita alegria, comemora este ano 140 anos. Se a gente for revisitar toda a educação, todo o processo de educação que o mundo viveu, a Unesco fala em 4 dimensões. Ela fala do aprender a conhecer, ela fala do aprender a fazer, do aprender a ser e do aprender a conviver. Então, se a gente revisitar os 140 anos, obviamente, ou da educação do mundo, a escola teve um movimento só do conhecimento, e a gente chamava antigamente, hoje, melhor dizendo, da escola tradicional. Depois nós tivemos a escola do aprender a fazer, quando vieram os cursos técnicos,
e o Brasil com muita experiência do Senai, do Senac, enfim, daqueles cursos que preparavam efetivamente para o mundo do trabalho. Depois nós tivemos muita influência das escolas da psicologia, é o aprender a ser. Então, não sei se alguém se lembra, mas pelo menos no meu tempo, quando eu comecei a dar aula, eu era a tia Silmara, né, e a tia Sil, que as crianças me chamavam. Por quê? Porque a psicologia chegou, aproximou o professor do aluno, aproximou, dando um tom um pouco mais familiar, e olhando aquela pessoa não só como uma mente que poderia ter muitos conhecimentos, mas também uma mente de um ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser, né, dos valores. E depois a escola da convivência, a escola moderna, a escola da colaboração, a escola da construção. O que a gente tem pensado muito aqui no Porto é que uma ótima escola ela precisa ter as quatro dimensões. Ela precisa, sim, ser uma escola de conhecimento, afinal, nós estamos na educação básica, e eles precisam ter uma base que forre tudo o que eles vão aprender, desde os primeiros encaminhamentos para a melhoria da oralidade, da sociabilidade, quando a criança chega na educação infantil, até o momento que nós entregamos esses meninos, essas meninas, seja para fazer as universidades no exterior, em especial a Alemanha, seja para fazer participar dos cursos das universidades brasileiras. Então, uma boa escola, ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter muita prática, e aqui, com todos esses ambientes que depois vocês vão poder visitar, vocês verificarão o quanto que eles podem aprender a fazer. Vai ser uma escola de muitos valores, muitas atividades em que generosidade, bondade, escolha correta, autonomia, senso crítico, proposta para o mundo para ser melhor, porque não importa se eles serão médicos, jogadores de futebol, musicistas, engenheiros, o que importa é que nós esperamos que todos tenham muita prosperidade e, ao mesmo tempo, quando estiverem na mesa de decisões, saibam decidir o melhor para si, para o mundo, para o meio ambiente, não é? Então, não é uma coisa nem outra. A gente espera que os filhos de vocês, nem esperamos, a gente praticamente tem certeza que eles serão líderes, seja por uma questão familiar, seja por uma questão geográfica, seja por uma questão econômica, seja por uma questão cultural, em se tratando do nosso Brasil. E se nós conseguirmos constituir toda a educação deles com essas margens, com margens de um lado da escola, de um lado da família, um sistema mais protetor para que eles possam fluir, eles chegarão e serão líderes nas suas áreas, nas suas escolhas. E nós estamos aqui para ajudá-los a desenvolver esse talento. Não sabemos qual é o talento de cada um, ou melhor, os múltiplos talentos. Porque quando a gente tem um momento de conexão tão alta que a tecnologia vai trazendo, isso também pode nos dizer que nós podemos conectar muitos pedaços de nós mesmos. Então, é o médico que, de repente, tem uma ligação com a tecnologia, é o formado em direito que, de repente, vai fazer direito médico porque ele vai cuidar lá na frente das questões do genoma. Então, não existe mais uma só profissão. O que existe são múltiplos talentos da maravilhosa e da luxuosidade e capacidade humana que a educação vai precisar fazer. A nossa escola, ela aceita que nós somos individuais e coletivos. Então, tem momentos que eles vão fazer atividades individuais e tem momentos que eles vão fazer atividades coletivas. Ninguém hoje entra no mercado do trabalho se ele não passa por uma entrevista que mostre a possibilidade ou uma dinâmica dele nos grupos ou uma atividade que ele não passa por uma entrevista individual. Ninguém vai trabalhar só com digital ou só com papel. Nós estamos nesta transição entre o impresso e o virtual, entre o individual e o coletivo, entre as pessoas aprenderem a produzir conhecimento, mas ter uma argumentação sólida que convence o outro. Então, tudo isso é o trabalho pedagógico do Colégio Visconde de Porto Seguro, que nós vamos começar a apresentar hoje. Então, qual que é a nossa ideia? Nós apresentaremos, de uma maneira geral, o programa pedagógico,
faremos um tour pelo colégio para os pais que tiverem a disponibilidade, com as equipes de diretores e orientadores. Nós temos aqui fora, como vocês podem ver, alguns estandes que são projetos especiais do colégio, que vocês vão poder tirar suas dúvidas. E, por último, poderão fazer um agendamento com os seus filhos de vivência ou de sondagem do conhecimento e do seu próprio histórico escolar, para que a gente possa organizar desde já a vida escolar dos filhos de vocês. A ideia é que vocês passem aqui conosco 2 horas, 45 minutos nesse primeiro momento, depois tem a visita, temos o café e temos esses espaços. Olha, Silmara, hoje fica difícil para eu participar de toda a visita. Vocês podem também, no dia da vivência com os seus filhos, enquanto a criança ou jovem estiver fazendo as atividades, vocês podem aproveitar para fazer a visita. Ou aproveitem hoje, porque foi preparado com muito carinho, são os primeiros grupos ecléticos que estão aqui conosco hoje, porque às vezes nós temos uma família só da educação infantil que quer conversar já diretamente, mas a gente sempre recomenda que vocês participem desta apresentação, que é uma apresentação geral do Porto, porque não importa se a criança tenha 1 ano ou 15, mas a gente sempre pensa em matricular e deixar, né? Não é para colocar no 2º ano e tirar no 3º. Então, é importante que vocês conheçam o movimento, o currículo que a gente pensou para os filhos de vocês, tá bom? Bom, como acho que isso é muito da área do Maurítius, é uma rede global de excelência, são 140 escolas alemãs no exterior, consideradas de excelência pelo governo da Alemanha. Todas essas escolas estão conectadas com o Ministério da Educação das Escolas Alemãs no Exterior, sendo Porto Seguro a maior escola do mundo. E nós temos muita honra e muita alegria disso com os nossos 9.000 alunos. É uma escola que nasceu com uma integração cultural, então os filhos de vocês vão vivenciar muitas atividades, como aqui a Festa da Lanterna, que é uma festa tipicamente alemã, e a Festa Junina, que é uma festa tipicamente brasileira, obviamente aqui apenas para ilustrar, porque temos muitas atividades, né? O Colégio Visconde de Porto Seguro se constitui por 3 campos, mais um só colégio. É uma rede, nós trabalhamos de uma maneira que todo o projeto pedagógico do colégio, ele passa pelas 3 unidades. Desta forma, com os nossos 600 professores do Brasil e da Alemanha, obviamente que a gente tem muita troca de experiência, muito conhecimento, porque são professores especialistas na mais tenra infância, até os especialistas na química, na física, na biologia. E juntos, obviamente que somos mais fortes. O colégio tem mais de 350.000 metros quadrados de área, variados espaços, muita tecnologia, parte esportiva, parte cultural. E é um colégio, obviamente, muito certificado, considerado como escola de excelência pelo governo, ou melhor, pelo Ministério da Educação da Alemanha, é considerado uma escola que faz parte do programa das escolas Unesco, que vão desenvolver cultura pela paz. É a paz da pessoa humana, é a questão da diversidade, a questão do gênero, da sustentabilidade, da interculturalidade, da inclusão. Então, tudo isso nós precisamos ser para ter esse selinho aqui da Unesco. Somos certificados também para ser um centro aplicador das atividades de Cambridge, do DSD e DSD1, que são as formações aqui para os cursos de alemão, de inglês e de espanhol. Aqui também nós temos a Casa do Pequeno Cientista, a escola. O projeto Casa do Pequeno Cientista é um projeto para crianças de 3 a 6 anos. Nós estivemos na Alemanha, nos candidatamos para ser, e depois de 3 anos, nos tornamos esta casa. O que significa? Significa que nós formamos 138 professores da educação infantil até o início do ensino fundamental, e eles são formados para trabalhar com a experimentação científica, porque a Alemanha também percebeu que faltava o trabalho com pesquisa, com investigação,
com experimentação, com análise, com hipótese, e começou a trabalhar desde a mais tenra idade. Esse projeto hoje, para vocês terem uma ideia, tem o apoio da Angela Merkel, começou como uma pequena ONG e hoje está em todas as escolas da Alemanha, de vários países, e o Brasil tem como centro da Casa do Pequeno Cientista o Porto Seguro, e a partir deste ano, com muita alegria, Mauritius, Werner, nós já podemos formar professores preparados para lidar com a ciência no Brasil, país nosso que sempre, quando tem os exames internacionais, nós ficamos nas últimas posições, tanto em ciências, quanto em matemática, quanto em português. Tá? Então, e a Apple Distinguished School, que são projetos de tecnologia, e a Apple, a gente fala, nossa, mas será que não é mercado, né? Um prêmio da Apple? Mas no estado de São Paulo são apenas 4 escolas. Então, não significa que é apenas um programa de mercado, eles estiveram aqui, e nós estamos também tendo muitas parcerias, tanto a Apple quanto a Microsoft, para ser um centro formador também em tecnologia. Bom, aqui é o campus Morumbi, ele não é pequeno. Então, nós temos o Portinho, que tem a fazendinha, o parque, depois vocês vão poder visitar. Nós temos uma especialidade, né, em todas as unidades, que é um espaço separado para alunos de infantil 5 e primeiro ano, porque eles não são tão pequenininhos quanto o primeirinho e nem tão grandes quanto a turminha do 6º ano. Então, do 5º ano. Então, vocês vão ver aqui, é um espaço exclusivo, que a gente chama de educação infantil, mas, na verdade, é infantil 5 e primeiro ano, e é um trabalho especial. Então, o Portinho está aqui, e o infantil 5 e primeiro ano está aqui. Nós temos também o 2º ao 5º ano, os nossos campos, todo o nosso campus, mesmo que esteja dividido por entradas diferenciadas, todos os espaços sempre vão ter o ateliê de arte, de música, o centro de tecnologia, além das salas de aula. Aqui nós temos o ensino fundamental 2, a mesma coisa, temos o espaço de tecnologia, temos aqui o Lab Maker, que, na verdade, é o espaço de construção, de criatividade, impressora 3D, além dos laboratórios, né, além do laboratório de informática e das salas de aula, porque todos estão podendo aproveitar o ensino médio, são amplos espaços para os alunos, os laboratórios. Aqui nós temos também o ensino médio do 3º ano, que é exatamente esse prédio, eles estão num espaço reservado para o 3º ano do ensino médio, porque a gente sabe que é uma época em que eles precisam de muito foco e também de muita atenção, então os orientadores educacionais, que daqui a pouquinho eu vou falar, eles ficam aqui. Temos o grupo do Abitur, também já vou falar, que é a turma que seria o nosso 4º ano, porque quem faz o currículo bilíngue, no caso do preparatório exclusivo, principalmente para a Alemanha, precisa de mais um 4º ano. Temos aqui também a sala global, que é uma sala especial de atividades, mas também de videoconferências internacionais, e temos o auditório Heinedal, que é esse que nós estamos. O colégio tem um bosque gigantesco, que está aqui do ladinho, lindo, que as crianças fazem atividades. Então, parece que eles estão no estudo do meio, mas, na verdade, eles estão no Porto. E aqui, o setor esportivo, um amplo complexo, com piscina, pista de atletismo, várias quadras de futebol, sala de judô, balé. Quero agradecer também a presença do pessoal que está aqui. Opa. E toda a parte de biblioteca, auditório. Esse auditório são para 500 lugares. Aqui uma ampla biblioteca, né, o foyer, espaços de exposição. Então, é um grande campus, realmente, né? Preocupadinha que está aqui. Bom, o Colégio Visconde de Porto Seguro é uma fundação, na verdade, é a Fundação Visconde de Porto Seguro, cuja gestão sempre é com pais, por meio de pais de ex-alunos, ex-alunos.
Então, aqui são os diretores da fundação. Eles fazem um trabalho de conselheiros, de orientação, de acompanhamento para todo o nosso trabalho. Então, Dr. Marcos Bitelli, diretor-presidente, senhor Christian Berlau, diretor vice-presidente, a senhora Sofia Esteves, é a diretora primeira secretária, a Sofia é mais conhecida, não sei se vocês já viram na Globo News, ela faz comentários no programa Conta Corrente, o senhor Ronaldo Figlivolo, também é o diretor segundo secretário, Robert Cosman, diretor primeiro tesoureiro, a Priscila, diretora segunda tesoureira, e o Eduardo. A gente sempre tem o cuidado de ter representantes dos 3 campos. Então, por exemplo, a Sofia tem filho aqui, o Ronaldo em Valinhos, o Robert teve já os filhos aqui, hoje ele é um CEO nos Estados Unidos, então ele vem para as reuniões, a Priscila também tem filho aqui, o Eduardo tem no Panambi, o senhor Christian é avô, mas é ex-aluno, e o pai dele também estudou aqui no Porto Seguro. Então, a gente percebe essa diversidade entre a tradição e a inovação dos pais mais jovens, e o Dr. Bitelli, cujo filho se formou ano passado no 3º médio. Obviamente que, por sermos uma escola da comunidade, os impostos são isentos, né? Sermos uma fundação, os impostos são isentos, e nós temos a escola da comunidade. Por conta disso, a cada 20 alunos, né, Maurícios, que aqui estão, são 5 alunos, e verdade, a cada 5 alunos, 1 é gratuito. E, portanto, nós temos um amplo projeto, que é o projeto da Escola da Comunidade. Nós atendemos 1.600 crianças, sendo que 1.000 estão num contraturno aqui e 600 crianças estão na Vila Andrade. E é um projeto que toca todos os nossos corações, porque a gente percebe que, mesmo que a criança não tenha uma condição social, ela consegue, e cultural e econômica, mas ela consegue fazer, a gente consegue fazer um trabalho que altera o futuro, porque os professores que lá trabalham, como os professores que também trabalham com os filhos de vocês, têm os mesmos direitos, os mesmos salários, o mesmo projeto, não é? Então, é uma proposta que nos toca a todos, porque a gente consegue provar que é possível fazer uma educação de qualidade quando o dinheiro é bem empregado no país, né? Então, está aqui, a Escola da Comunidade fez 50 anos, né? E está aqui a coisa. Nós temos também a educação de jovens e adultos, enfim. Aqui a diretoria-geral do colégio, nós temos eu, que sou diretora-geral pedagógica e educacional, o Caio, que é o diretor executivo, e a Celina, diretora das relações institucionais e diretora secretária da diretoria da fundação. Temos também toda a diretoria alemã, então o Maurícius, que está aqui conosco, diretor das relações teuto-brasileiras, o Werner Fabich, que é o diretor do currículo bilíngue, e o Ingo, que é o diretor do currículo bilíngue em Valinhos, que também já explico para vocês. Como que funciona o Colégio Porto Seguro? Para que a gente consiga ter um programa extremamente em rede, junto comigo, tenho também os diretores institucionais. O que isso significa? Significa que, para cada nível, nós teremos diretores que vão supervisionar em rede o Campus Morumbi, o Campus Valinhos e o Campus Panambi. Então, eu tenho aqui a Lilian. A Lilian é a diretora institucional dos Portinhos, a Luciana, do Infantil 5 e do Fundamental 1, o Carlos Nascimento, que está aqui, Fundamental 2, o senhor Carson, o Carson, ele mora em Valinhos, faz a supervisão, hoje ele está lá, a Meire, diretora institucional e educacional, responsável por todos os 40 psicólogos e psicopedagogos que a escola tem, e a Rose, que é a nossa diretora de admissões. Nesse momento, vocês vão encontrar muito com ela, não é, Rose? Ela é responsável por eu estar aqui hoje. Estou obedecendo ela, tá, gente? Bom, a diretoria administrativa, então, o Peterson, diretor financeiro, o Alexandre, diretor de tecnologia, e a Juliana é a diretora jurídica e de compliance. Não está indo muito aqui. Opa, aqui. E aqui a matriz. Né? Então, a unidade, o Campus Morumbi é a matriz. Então, nós temos também
Junto com isso, a Lília, onde fica na sede, que faz a diretoria do Portinho, ela, obviamente que ela tem uma coordenação pedagógica para ajudá-la aqui. A mesma coisa a Luciana, diretora do Infantil 5 e do Fundamental 2, está com a coordenadora pedagógica, a Luciana, está por aqui? Está aqui. E a Yara, diretora do Ensino Fundamental 2, Yara, aqui, Yara, e o Moisés, diretor do Ensino Médio. Moisés está aqui também. Muito bem. Como disse a vocês, nós temos os cursos todos, então, Portinho, Infantil 5 ao primeiro ano, segundo ano ao quinto, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, e aqui, para quem está no currículo bilíngue, mais um ano de Abitur. A ideia é que as competências para o século XXI estejam todas envolvidas para o projeto que nós desenvolvemos. Então, obviamente, a interculturalidade, como já expliquei, a alfabetização em idiomas, a sustentabilidade, o letramento digital, a alfabetização socioemocional e a base sendo muito bem trabalhada em todos os componentes curriculares. Fica difícil a gente dizer isso é para cá e isso é para cá, porque, na verdade, tudo isso é trabalhado de uma maneira interdisciplinar. Né? O Porto tem 2 currículos, o currículo brasileiro e o currículo bilíngue. O currículo brasileiro é aquele que oferece a proficiência linguística em 3 idiomas, o alemão, o inglês e o espanhol. Os alunos que estão no currículo brasileiro, eles têm aulas de alemão a partir de 3 anos, de 2, 4 e 5 aulas, dependendo do nível, por semana. Ele tem um foco maior na preparação para as melhores universidades do Brasil, da Alemanha e do mundo. E se, ao terminar o currículo brasileiro, no 3º ano, e o aluno, ao longo do percurso, ele fala, puxa, mas agora eu quero estudar na Alemanha, e eu não fiz o currículo bilíngue, o que eu posso fazer? Nós insistimos para que vocês deem muito valor para os idiomas que vão ser trabalhados no horário regular das aulas. No caso, eles terão o alemão e o inglês, e então eles poderão fazer um ano que a gente chama de Studienkolleg. O que significa isso? O aluno que conseguiu a certificação do DSD-1, que é o básico do alemão, mas o DSD-2, que é o proficiente em alemão, esse aluno ele pode fazer uma prova e participar mais um ano na Alemanha, se preparando para as universidades alemãs. Então, às vezes, a família começa no currículo brasileiro, mas no percurso eles percebem, e lá no 3º ano eles percebem que querem fazer. Então, eles têm mais essa oportunidade. Diferentemente aqui, do currículo bilíngue, que a proficiência linguística, isso é uma marca registrada do Porto, nós queremos e entregamos alunos proficientes em alemão, inglês e espanhol, porém, há uma imersão em alemão a partir dos 2 anos. Quando o aluno entra aqui, ele fica dos 2 aos 6 anos, só na língua alemã, até porque são hoje, a maioria das famílias que querem o alemão, elas não são mais as nativas, né? Tem muitos nativos, mas normalmente são filhos de alemães, netos de alemães. Então, nós precisamos fazer uma imersão no alemão. Essas crianças ficam de 2 a 6 anos no alemão e depois eles começam com 50% em alemão, 50% em português. O cumprimento dos conteúdos exigidos pelos governos do Brasil e da Alemanha, eles vão existir. Obviamente que se você tem 50% do currículo brasileiro e 50% do currículo alemão, nós temos que entender que esses alunos vão seguir esse projeto, tendo como foco, principalmente, a preparação para as melhores universidades da Alemanha, do Brasil e do mundo. Então, aqui, o foco é no Brasil, Alemanha e mundo, e aqui o foco é mais na Alemanha, no Brasil e no mundo. O aluno que está no currículo bilíngue, ele já faz uma sequência para esse 4º ano com o Abitur no Brasil. O Abitur o credencia para todas as universidades da Alemanha, e também existem algumas universidades brasileiras que já aceitam o Abitur diretamente. O aluno sai com o Abitur e já pode entrar numa GV, numa ESPM, na FIA. Aqui, o aluno sai
pronto para as universidades, principalmente as públicas, e depois ele pode fazer 1 ano. Então, é importante a gente mostrar a diferença de um currículo bilíngue, que o Porto tem, e de um currículo brasileiro. Aqui nós temos mais vagas, aqui nós temos menos vagas. Por quê? Porque nós precisamos também fazer uma entrevista, principalmente quando o aluno está no 4º, 5º, 6º ano, para verificar como que essas crianças têm de proficiência e de conhecimento alemão. De qualquer forma, todos vão ter uma ajuda em relação ao alemão. Então, aqui está a proficiência do DS-D1 e DS-D2, independente do currículo. Essa é a certificação que nós ofertamos para os alunos. A possibilidade dos estudos do exterior. Então, no caso do currículo brasileiro, o estudo em colégio precisa ter o DS-D2, o histórico do ensino médio, faz uma prova de admissão em alemão e matemática, e a duração do curso 2 semestres, algumas universidades até 1 semestre, mas é essa a preparação. Todos os nossos alunos, 100% dos alunos que quiseram, entraram. Tá? Para não pensar, é impossível. Não, não é. Então, tem muitos alunos do Porto nas universidades da Alemanha. A Alemanha é um país pequeno, é impossível ir para lá e não encontrar alguém do Porto, né, Maurícios? Chegamos lá, tem alguém do Porto que aparece, então, em todas essas universidades, o que nos dá muita honra. Nós acabamos de fazer uma videoconferência com uma ex-aluna, fazendo doutorado lá, estudando um projeto absolutamente inovador, até me arrepia, de câncer de pele, sobre como curar o câncer de pele. Então, tem muitos alunos que os seus filhos vão conhecer. O alemão para estudos novos, no currículo A, então, Fundamental 1, eles têm aula de apoio fora do período. Fundamental 2, ensino médio, turmas específicas para iniciantes. Então, sempre que o aluno chegar, ele vai ter mais, no horário da aula regular, o que vai acontecer? Ah, mas o meu filho entrou no 7º ano. No horário da aula regular, ele começa na turma básica, porque os alunos são divididos. Então, se uma turma tem, por exemplo, 28 alunos, nós vamos ter 14 num grupo, 14 do outro. Isso acontece no alemão, isso acontece no inglês, isso acontece na produção de texto. Então, apesar das turmas serem maiores, nós dividimos em projetos que são, para a gente, fundamentais. Português, alemão e inglês. Então, são turmas divididas. Se o aluno acabou de chegar e não tem experiência no alemão, ele vai para o curso básico do alemão. E aí nós vamos, a partir do 7º ano, tentar formá-lo até o 2º ano do ensino médio, que é onde o currículo A tem os cursos de alemão, e no 3º ano é fora do horário, mas também gratuitamente para os alunos que começam a pensar em fazer o estudo em colégio. A mesma coisa, as certificações em Cambridge, são as alfabetizações, né, que a gente está falando em idioma. Então, nós vamos até o último. Nós temos alunos do Porto Seguro em Harvard, em Stanford, enfim, Universidade de Chicago. Aliás, temos um aluno aqui nessa universidade que ele tem a 3ª melhor nota, né, é uma alegria para a gente. Então, todas essas universidades temos alunos do Porto Seguro. Aqui também o espanhol. O espanhol é um curso opcional gratuito pelo Porto Seguro. Então, o aluno, no horário da manhã, ele sempre vai ter o inglês e o alemão, normalmente uma média de 4 aulas, e 2 nos alunos menores, então, 2º ao 5º ano, 3 de alemão, né, Luciana? E depois 2 de inglês, e quando eles vão para o Fundamental 2, 4 e 4. E o aluno que quiser fazer o espanhol, ele tem mais 2 aulas fora do horário, com professores formados e com o percurso de 2 anos para a certificação. Tá? Bom, como que são as nossas formações? Acho que é legal ter história, porque a gente consegue mostrar os dados. Então, o ano passado foram 1.174 alunos que conquistaram as certificações em alemão, 1.363 alunos que participaram de todos esses passos, né, esses estágios de Cambridge, e 709 dos certificados do DELE. Então, todo esse material, os alunos começam a primeira certificação no 5º, no 4º e no 5º ano. Tá? Nós temos, obviamente, além dos componentes curriculares, nós temos muitos programas inovadores. Toda a série, aquela ideia que eu disse para vocês, o Porto aceita a transição. Então, nós vamos ter momentos, sim, que eles vão ter o dia a dia, a tarefa, a aula, o livro, e vão ter os projetos.
Então, é uma coisa e outra. Você trabalha a base, mas você trabalha a colaboração, você trabalha a inovação. Todas as séries, desde o Portinho, tem vários programas inovadores. Então, aqui é uma apresentação do 2º ao 5º ano, aqui é o pessoal do Fundamental 2, aqui é o Porto ONU, é um programa de simulação diplomática com todos os alunos do ensino médio. E a ideia é que sempre eles passem pelo tema de interesse, eles façam as suas pesquisas, eles trabalhem em várias disciplinas e, obviamente, eles chegam no momento de compartilhar tudo o que eles aprenderam. Então, nós temos a apresentação dos projetos, elas são belíssimas, os pais recebem os portfólios dos seus alunos, principalmente até o 5º ano, para que vocês possam compreender tudo aquilo que eles fizeram. Então, a gente tem aquela ideia, né, quando uma pessoa vai para o mestrado, vai para o doutorado. Ela vai ter o quê? Ela vai ter um tema de interesse, ela vai fazer uma pesquisa, e o ápice é aquele momento que ele partilha o conhecimento. Faz uma publicação, faz um artigo, apresenta a sua tese. Então, tudo que a gente tem que pensar para a criança e para o jovem é mais ou menos nessa ascendência, né? Então, eles vão ter o projeto? Vão ter o projeto. Eles vão fazer pesquisa? Vão ter hipótese? Sim. Eles vão fazer uma apresentação do projeto? Também. Os menores são apresentações aqui. Os maiores já são as mostras de ciência, de arte, de cultura, né? E os maiores ainda já estão com total autonomia participando das simulações diplomáticas, dos projetos das aulas eletivas, que daqui a pouquinho eu mostro. Então, queria mostrar para vocês uma proposta disso. Pode ser? Aqui tem um videozinho. Então, esse é um projeto dos pequenininhos, 4 anos. É um projeto de sentimentos. Alegria é uma coisa que quando as pessoas não fazem besteira para as outras pessoas, a pessoa fica feliz. Alegria é amor, alegria é diversão, alegria é estar com a família, alegria é aniversários, alegria é brincar com os amigos, alegria é ficar com a família. O amor é uma coisa que é um sentimento muito forte. Sempre dando a voz para eles, tá? O amor é um sentimento que a gente sente lá no fundo do nosso coração. Ai, meu Deus. Então, são projetos que a gente faz, mas sempre colocando e dando a voz para o aluno, ok? Como eu disse, a Casa do Pequeno Cientista é um projeto absolutamente sustentável, ele é feito com coisas muito simples, mas os alunos começam a ter as primeiras noções dos conceitos de ciências, e quando eles chegam a partir do 2º ao 5º ano, nós temos uma parceria também com o Projeto Experimento, que é uma fundação também alemã, para darmos continuidade a esse trabalho. Então, a ciência, o programa da biblioteca pessoal, vamos lá, de novo, se a gente chega lá na frente, nós vamos ter aquelas leituras obrigatórias, não vamos? E depois nós vamos ter algumas leituras opcionais. A mesma coisa as crianças, nós vamos ter a leitura obrigatória e vamos ter a leitura opcional. A leitura obrigatória, nós começamos desde os pequenos e vamos até o ensino médio, sempre com um livro, mais ou menos um livro por mês. E aí nós esperamos que as famílias vão montando a biblioteca para o aluno. Não é para levar para o sebo, quando acabou de ler. É para fazer a biblioteca. Tudo bem que vai virar museu, né? Nova York, estive lá, estava vendo, eles já estão fazendo a biblioteca, estão deixando totalmente já preparada para virar um museu. Então, todos os livros que estão lá vai virar museu, porque a gente vai entrar pela internet, vai pesquisar pela internet. Bom, enquanto nós estamos nessa transição, é importante que as crianças sentem no chão, folheiem, vejam as imagens. Então, nós vamos ter livros impressos e livros também pelo iPad, enfim, livros digitais, vão poder escolher esses livros para desenvolver. E vão ter lido, ao término do 3º médio, os obrigatórios 140 livros nos idiomas português, alemão e espanhol, que são livros muito gostosos
escolhidos pelos professores, que já tiveram com os alunos, que já perceberam se o livro é bom, se essa criança gosta do livro, e a gente acaba fazendo muitas tertúlias literárias. O que é isso? Dentre as principais práticas de aprendizado no mundo todo, isso é um estudo que a gente tem na Universidade de Barcelona, o que se percebe que quando os alunos estão com o mesmo livro e cada um fala o que entendeu do livro, você fica com um repertório muito maior. Então, a leitura interdisciplinar, a partir de um mesmo objeto, mas que todo mundo vai falando sobre isso de formas diferentes, faz com que a compreensão, a interpretação seja melhor. Então, nós desenvolvemos um trabalho de leitura e, obviamente, muitos livros nas salas de aula, nas bibliotecas, dicas das crianças, projeto A Aula é Sua, contando como foi o que eu tenho de novo para contar, nós temos aqui. Mas, em especial, o programa Biblioteca Pessoal. Também temos o programa de letramento digital. Muitos países já têm as aulas de programação como parte do projeto do colégio. Então, além do desenvolvimento tecnológico, eles têm aulas com especialistas para trabalhar a programação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Sempre videozinhos pequenos. O Porto foi a primeira escola a implementar a aula de programação, que a gente chama de letramento, porque, além da programação, eles vão sempre tendo todos os recursos mais inovadores, né? Então, os recursos digitais. Seis professores foram destacados no Brasil, 4 são do Colégio Porto Seguro e das 4 escolas de São Paulo, não é o Porto. Bem, então, esses programas todos que eu vou mostrando para vocês, sempre pensando num currículo ao longo da vida, com muita coerência, né? Não pode mudar toda hora. E aqui é um programa de matemática feito especialmente para o nosso colégio, é uma parceria com autores, mas é uma parceria também dos nossos professores, então esse material só tem no Porto. Por quê? Porque nós também estamos nas últimas colocações em relação à matemática, e o Brasil, quando a gente olha entrada nas universidades do exterior, entrada nas universidades públicas brasileiras, é na matemática que a gente enrosca, né? E, consequentemente, em tudo que daí advém. Então, nós temos esse trabalho, é um projeto para o aluno operar com numeração. Números. Então, ainda que depois o professor vai trabalhar com os números dentro de um contexto, obviamente o número pelo número não é nada, mas eles também precisam aprender a operar com a numeração. Então, é um projeto feito aqui, não é? Então, nós gostamos muito. A ilustradora da capa está aqui, que é a coordenadora de cultura, né? Artista também. E o programa Sala Global, que são as atividades que nós fazemos por meio de videoconferência. A ideia é sempre abrir a aula. Então, nós temos a Sala Global, nós temos aulas magnas, que vêm pessoas de vários lugares para conversar com os alunos, e também por meio de videoconferência. Aqui é um congresso que teve na Alemanha, sobre educação de 2030, e eles estão participando em rede com alunos da Alemanha, estão vendo a mensagem da Angela Merkel. Aqui também, então, sempre a voz do aluno, aqui pela discussão, que eles vão conversando com alunos, com expertises do mundo todo. Essas aulas nós temos desde o Infantil 3, as aulas na Sala Global, videoconferência para aprender a dialogar no mundo todo, e nós temos o TEDx, que o Porto é a primeira escola do Brasil a participar do TED e ter a autorização para fazer um TED com crianças, né? Pelo know-how, pela possibilidade. Então, e eles trazem as suas ideias, eles se inscrevem,
e os alunos que querem fazem a apresentação. Nós já estamos no segundo ano, esse ano é a terceira versão, né, Joyce? Joyce aqui de tecnologia. Então, vamos lá um pouquinho. Olá, meu nome é Jamile e vou falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre a internet na vida das pessoas. Eu vou falar sobre os jogos como meio de combate ao acúmulo de lixo eletrônico e à vulnerabilidade social. Vocês já pararam para pensar o que é necessário para alcançarmos a paz? Du kannst nicht vermeiden, dass die Sorge und die Unsicherheitsvogel über deinen Kopf schweben. Se uma pessoa já faz a diferença, imagine todos nós juntos. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, é um passo para você evoluir na vida. Para incentivar as pessoas a tomarem uma iniciativa e tentarem mudar o mundo. Muitas vezes as pessoas já sabem que tem que fazer isso, mas sem alguma motivação ou incentivo acabam não fazendo. Eu acredito que essa mensagem pode trazer um futuro melhor. Então, as ideias deles também precisam ser ouvidas e divulgadas. É muito bonito esse projeto, TED. E os 45 que se inscreveram ano passado foram para a plataforma do TED, já estão nessa plataforma que o mundo todo pode verificar. Por favor. Aqui está no vídeo, né? Outro programa é Por uma Vida Melhor. É um projeto desenvolvido com toda a equipe de educação física, né, Alexandre? E essa ideia é que, tanto na área dos esportes, quanto na área de alimentação, prevenção ao uso de drogas e álcool, então nós temos o amparo, como vocês estão vendo, a gente tem os amparos das áreas. E a educação física é muito especial nesse sentido, porque os alunos vão se desenvolvendo pelo movimento, mas também vão tendo noções para o cuidado com o corpo, cuidado com a mente, vida saudável e etc. Tá? E gostaria de apresentar também esse projetinho, pode colocar, aqui, do ensino médio. Bom, eu sou o Paulo, aqui da Yamandu, e vim aqui um pouco falar dos nossos produtos. Todos os nossos produtos, eles são extraídos diretamente da fruta, contendo pouca quantidade de químicos. Vocês viram os pequenos, os grandes, né? E a cada produto comprado, nós plantamos uma árvore na Amazônia no projeto de reflorestamento. Os produtos, cremes, essências e óleos hidratantes, são dispostos em 3 linhas. A primeira é a linha Manacá, que vem da fruta do guaraná e que possui propriedades tonificantes e desintoxicantes a partir da ação diurética das vitaminas A e C. O nosso país de exportação é a Finlândia e a gente escolheu esse país por conta que 80% da população finlandesa faz uso de sauna e a partir dessa oportunidade, nossa empresa está produzindo hidratantes, óleos e essências para a sauna, com o objetivo de levar a cultura brasileira com as cores, os cheiros e a biodiversidade que a gente encontra aqui para lá nesses produtos que fazem parte da cultura finlandesa. Aqui são alguns produtos que eles criaram, né? Olha a ousadia, falando sobre a Finlândia, que é um exemplo de educação, né? E eles querendo exportar para lá. Então é muito bonito, porque para o jovem não tem barreiras, né? Então por que não levar um pouco do conhecimento do Brasil para lá, ok? E, finalmente, todos os componentes curriculares, ou seja na língua portuguesa, seja em alemão, seja nos cursos extras, todas essas atividades que os alunos vão passear por elas, né? O Porto também inscreve, vocês vão vendo que a gente vai olhando os talentos, olha, tem um talento para química, tem um talento para matemática, para robótica, para história, enfim, para informática, matemática, astronomia. Então, nós temos a participação dos nossos alunos, muitas premiações já, desses meninos nas Olimpíadas. Bom, aqui também o trabalho de alfabetização socioemocional, cuja a mentora, né, é a Meire. Então, o trabalho, aqui nós temos a reunião de pais, programas de mentoria, atendimento personalizado às famílias, projetos especiais e acompanhamento no histórico educacional. Todo nível série tem um orientador. E esse orientador é que vai ajudar, primeiro porque ele faz a grande mediação,
família, escola, escola, família. Eu preciso resolver alguma questão, estamos percebendo alguma coisa nas crianças, é o orientador que vai entrar em contato. A família também, olha, estou contente, estou feliz, quero conversar, estou precisando de uma orientação, às vezes, para a minha família, estou passando por uma fase. O orientador é esse mediador que vai fazer esse contato com vocês. Mas ele não vai fazer só esse contato, ele não vai ser só um atendimento, né? Ele também vai participar e muito nessa reunião de pais, no programa de mentoria, que está aqui a Laura. Aliás, Laura, você ficou muito bonita nessa foto, né? A Laura está se achando aqui, né? Eu levava uma foto dessa e colocava na parede lá da minha sala, né? Então, em média, quinzenalmente ou a cada 20 dias, há um encontro, as turmas são divididas e eles têm um encontro com a psicóloga ou psicopedagoga que acompanha o grupo. E ali nós vamos ter 3 grandes objetivos. Primeiro, escutar o aluno, escutar o grupo. Segundo, desenvolver um tema que está de acordo com eles. Às vezes o tema é alimentação, às vezes o tema é prevenção, às vezes o tema é mais respeito na turma. Então, dependendo do nível, às vezes o tema é um ritual de passagem, ele está passando do 5º para o 6º ano, mudou, era um professor polivalente, passa a ser um monte de professor. Então, dependendo da idade, da necessidade, esse orientador vai fazer essa conversa com os alunos. Então, ele sempre tem um projeto, que é um projeto muito bonito, de escuta, de um tema e de orientação de estudos, porque aqui é uma escola, né? Então, é para estudar melhor, é para se organizar mais, é para acertar a sua agenda, porque hoje as crianças, é verdade, elas têm muitas atividades junto com a rede social, então, às vezes, elas se desorganizam. Então, a gente pode criar uma agenda muito bacana, muito interessante. Então, a mentoria, o atendimento, que eu já falei, e alguns projetos especiais e o histórico educacional. Então, o aluno novo, ele passa por muitas atividades. Primeiro, quando ele chega, ele tem um amigo, que é o aluno tutor, que é aquele amigo que naquela semana, naquelas 2 semanas, vai ficar com ele para mostrar a escola, porque eu lembro que uma vez nós fizemos uma reunião muito linda, os pais adoraram, tal, daí a pouco chega uma menina que estava com o pai, chegou e falou assim, tudo bem, sou Camila. Eu falei, tudo bem, Camila? Eu falei, o que acontece? Estou com medo de ficar sozinha no intervalo. Né? Então, a gente apresentou o mundo, mas ela estava com uma situação de medo de ficar sozinha no intervalo. Aliás, a Camila é a mentora do programa de tutoria. Por quê? Porque, muitas vezes, tendo uma criança, um tutor mesmo, uma criança, um colega, sempre uma turminha do bem, para ficar com eles e não deixá-los sozinhos, desde o momento que eles chegam ao momento que vão embora. E depois, às vezes, eles dispensam o tutor, fazem amizade com outras pessoas. É uma lei da afinidade, mas é um projeto muito bonito. Sempre há um bate-papo especial aqui com as crianças novas, com a orientação, e esse cuidado, não só com o aluno novo, mas o aluno do colégio, para os rituais de passagem, né? Aqui, um trabalho também de mentoria com os alunos do ensino médio. Eles estão fazendo, esse daqui é o projeto Bicho, que é o projeto que prepara para o vestibular. Né? João está aqui, João? Está aqui, o orientador. Oi, João. E aqui, os projetos especiais que passam pela orientação de estudos, prevenção, muito importante, ao uso de droga e álcool, resolução de conflitos, escolhas conscientes, orientação profissional e campanhas educativas de voluntariado. Para tudo isso, nós temos formação, chamamos médicos experientes. Né? Aqui é do Centro de Altos Estudos da USP, que fez uma super preparação no ano passado com todas as equipes, enfim, a gente tem. E terminando também, não é só no horário da aula, mas é também no pós-aula, que são os cursos extras. A escola tem mais de 64 cursos extras nas áreas de esporte, cultura, tecnologia, idiomas, e os seus alunos vão poder, alguns gratuitos, outros pagos, seus alunos vão poder participar. Okay? Qual é o seu talento? O quão longe ele pode te levar? Acreditamos que você não tem apenas um, mas vários. O Colégio Visconde de Porto Seguro desenvolve múltiplos talentos e amplia possibilidades. Com o compromisso de que cada aluno conheça todo o seu potencial. São mais de 60 opções de cursos extras para descobrir, despertar e desenvolver talentos em diversas áreas. Cultura, esportes,
tecnologia, idiomas e cursos em parceria com instituições de ensino superior. Colégio Visconde de Porto Seguro, uma escola para todos os talentos. Os cursos aí fora, dentro dos estandes, né, com os estandes vocês também poderão ter mais informações. E a gente oferece um plus. O aluno, quando sai do Porto, ele tem um histórico escolar e ele tem um histórico de formação complementar. O que significa? Que todos os cursos extras que o aluno participou, ele recebe um histórico desta formação, além das atividades de voluntariado. Para tudo que ele faz, ele recebe certificado, a gente faz festa, a gente celebra. Terminou o ano, vai ter sim aula de judô, vai ter apresentação de teatro, vai ter o concerto do violão. Então, preparem-se para participar, para essa grande festa da vida, que é o aprendizado dos seus filhos. Eu chorei em tudo. Chorei na festa junina, morri de chorar na primeira vez que meu filho pegou o carro, né? Me acabei quando minha filha foi estudar fora e vivi todas as emoções. Mas também abracei, mas também curti, não é? Então, façam parte disso. Mães, que todo mundo agora no mercado de trabalho, nossa geração abriu as portas, não abriu? Então, mães, filho na agenda. Esqueceram de falar isso no sistema. Então, nós temos que pôr nossos filhos na agenda. Temos que marcar, às vezes, 3 vezes por ano lá. Não leva no pediatra, tem que levar na escola também, tem que ir lá na escola conversar. Eu falo que às vezes eu fico brava, que só o médico parece que a gente pode ir, tem que ir para a escola. Não é? Então, respeitar e entender a escola, não concordar, volta à conversa, mas, principalmente, compreender que na educação tem as pessoas competentes, que é o professor, que é o orientador, que é o diretor. Não é? Então, pessoas competentes. A gente não fala assim para o médico, olha, a receita que o senhor vai me dar, eu não quero essa, eu quero essa. A gente fala assim para o médico? Não, a gente aceita. Com professores também. Mas e se eu ficar chateada? Vem em conversa em separado. Não faz propaganda dentro de casa contra a escola. Porque a escola é um espaço de desenvolvimento da criança. Ela passa metade da vida dela dentro de uma escola. Então, vocês podem, e nós estaremos com toda uma equipe para ajudar. Mas juntos. E lá com a criança precisa estar se sentindo feliz, porque os pais confiam no lugar que ela está ficando. O pai confia no lugar que o jovem está. Então, nós não podemos essa coisa que, às vezes, filho, você não fez tarefa? Mas o Pedro também não. Mas vai se pautar pelo pior? Quem fez toda a tarefa? Então, é sempre assim, filho, quem conseguiu fazer? O que você aprendeu? Mas o meu filho não conta. Então, você começa a contar a conta do seu trabalho, que vocês vão ver como eles começam a contar também. Então, esse diálogo, esse enrosco que a gente tem com os nossos filhos, é uma coisa muito maravilhosa. Eles vão mostrar coisas lindas, eles vão ensinar as maiores lições da vida de vocês. A gente pensa que a gente é mestre dele, tudo mentira. Eles que são os nossos mestres. Eles que têm a chave do futuro na mão. São eles que têm as asas. E o Porto é uma escola de raízes e de asas. Raízes sólidas, em parceria com o povo alemão, que são os nossos irmãos, mas em parceria com o mundo inteiro hoje, nesse mundo globalizado. E juntos nós podemos fazer uma grande diferença. Não tenho dúvida que é daqui, dali, que vai sair um grande aluno, um grande mestre. E eu sei que, nesse momento, também gostaria até de fazer uma fala aqui. Andréia, dá licença, viu? Mas, assim, eu sei que, nesse momento, muitas escolas estão nascendo, estão surgindo. Isso é bom, porque a nossa concorrência não está com a outra escola. Não está, nunca esteve. A nossa concorrência não está entre professores, a nossa concorrência tem que estar com o tráfico, com a pobreza, com as mazelas, com a não corrupção. Essa é a concorrência, com a corrupção. É com isso que a gente concorre para virar esse mundo. Então, que todos os professores possam ser respeitados nesse país, melhorar, e a gente com muita força, com muita boa vontade, com as famílias acreditando, esses meninos vão mudar esse mundo e vão mudar esse país. Então, somos idealistas? Somos, mas é um ideal do bem. É um ideal de respeito, de talentos, de diversidade e, principalmente, de conhecimento para as novas ideias, porque é com conhecimento que você consegue ter ideia. Você tem que ter uma base boa para poder ter uma ideia boa. Já viu algum cientista criar vacina se ele não conhecer um pouco de química? Né? Já viu um arquiteto fazer um grande empreendimento se ele não conhecer um pouco de matemática?
Então, a gente vai forrando essa base muito sólida para esses meninos e, ao mesmo tempo, vai criando possibilidades em tudo quanto é lugar para que eles pensam o que eles fazem com esse conhecimento, mas sempre com margem, para que eles possam fazer com que esse rio chegue no mar de infinitas possibilidades. Certo? Então, é isso que eu queria dizer. A escola, junto com os períodos de fora do horário, ainda tem os períodos semi-integral, são os alunos que ficam até 3h30. A gente tem uma parceria também com o Red Balloon. Pode voltar 2, por favor? Parceria com o Red Balloon, e está incluso almoço, lanche, descanso, porque muitos pais ainda querem mais inglês. As classes atendidas. Temos o período integral, que está aqui a Tânia, que é a nossa coordenadora institucional das 3 unidades para os alunos, e essa proposta são alunos que ficam até 5h30 aqui conosco, ela é toda organizada em estações, estações da saúde com as alimentações, estação da Gustavo Borges com a natação, Paula Castro com balé, Rente a Própria com futebol, estações das brincadeiras com o Ricardo Girotto, que foi o ilustrador do Castelo Rá-Tim-Bum, muitos projetos de valores, e 5 vezes por semana são os alunos que ficam conosco no período integral. Aqui são as universidades, são 864 aprovações nas melhores instituições de ensino superior, a gente sempre celebra, muita festa, e aqui as vagas conquistadas nas 483 vagas em particular, 300, o Porto é uma grande escola, né? 160 aprovações em universidades estrangeiras, Alemanha, Estados Unidos, Portugal na ordem, né? Espanha, Canadá e Inglaterra, Irlanda. Esse ano tivemos um na Irlanda, a gente falou, meu Deus do céu, esses meninos vão indo, né? É muito, muito bacana, tá ok? 49 na USP, 13 na Unicamp, muitos alunos nas atividades. E, finalmente, a gente gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que é uma mensagem da multiplicidade, né? Que é o que esses meninos podem fazer. E, com isso, eu vou fechando esse encontro, volto já na pauta, para que vocês possam ficar à vontade, para ficar aqui e perguntar, para visitar, que a gente gostaria muito que vocês visitassem, vendo os alunos, né, ao vivo e a cores, e para conhecer os estandes, tá bom? Nós estamos juntos aqui. Eu sou diretora-geral, a principal, que cuida do amor exigente, né? O amor exigente é aquele amor maravilhoso, mas com margem, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Meu nome é Jonathan Maxen, sou engenheiro de desenvolvimento de produtos da Mercedes-Benz. Sou o Romero Rodrigues, do Buscapé. Meu nome é Martina Miller, eu trabalhei em Nova York, na ONU. Eu sou Adriano Gambarini, sou fotógrafo. Eu estudei no Porto de 1987 até 98. Eu estudei no Porto Seguro até 1986. Eu estudei no Porto desde a primeira série do primário até o 3º colegial. Eu estudei no Porto Seguro toda a minha vida. A minha experiência foi fundamental. Ele abriu um leque de opções para a gente. Esse efeito foi muito importante para mim. Minha mãe sempre foi apaixonada pelo Porto, muito pela disciplina e pela extensão dos valores que a gente tinha em casa. Eu aprendi no Porto a respeitar muito, ser íntegro e a disciplina, um pouco da cultura alemã, um pouco pelo jeito de ser da escola. Ele me deu caráter. O indivíduo tem que ter isso independente da profissão que ele siga. Ele quer ser médico, engenheiro, artista. Idiomas são a chave para acessar o mundo, né? No Porto Seguro eu pude estudar português, naturalmente, alemão, inglês e espanhol. Eu sou proficiente nas 4 línguas e isso com certeza me ajudou muito na minha trajetória profissional. Porto Seguro é uma escola alemã inserida no Brasil. Isso fazia a gente vivenciar a cultura na prática. Na sala de aula, as amizades que se formaram. Eu lembro que durante o meu colegial, as aulas de alemão, elas não eram só aulas de alemão, elas eram aulas de história e língua alemã. As atividades extracurriculares agregaram bastante na minha vida. Eu fiz as aulas de música, pude participar também das Olimpíadas de Matemática que o colégio organizava e que foi o que me delineou que eu faria engenharia. Essa minha relação com a arte, com a fotografia, tem a ver com tudo que eu aprendi aqui. Eu aprendi a modelar, né, a pintar, a música, mas a parte
de esportes também era muito grande, sabe? Que colégio que tem um ginásio olímpico? Eu lembro na 8ª série, eu fui ter aula de computação e era uma dessas iniciativas que o Porto sempre traz para complementar justamente essa educação de base. E a minha grande paixão por computador, que me trouxe até hoje, vem daquela aula no Porto Seguro. O colégio dava essa base estrutural, não só de simplesmente cumprir um protocolo e ensinar uma matéria. Ele incentiva bastante a enxergar novos caminhos e enxergar outras maneiras de fazer as coisas. Porto tem uma coisa especial, né? É uma grande família. Essa preocupação em preparar para um monte de coisa que podia acontecer faz muita diferença. Os valores que eu vivi no Porto fizeram com que eu me tornasse não um engenheiro exatoide, mas um engenheiro que tem empatia, que consiga liderar um time. Acho que o Porto formou em mim, primeiro, uma sonhadora e, em segundo lugar, uma pessoa que acredita ser capaz de provocar a mudança. Porto forma, antes de mais nada, pessoas que questionam. Não é empreendedor, não é gestor, não é uma coisa mais ampla. Além do que estudantes capazes de passar num vestibular, ele forma cidadãos completos, né? Eu acho que a experiência válida da educação é exatamente essa. Eu acho que o Porto forma gente que está mudando o mundo. Bom dia. As orientadoras educacionais irão organizar os passeios do Infantil 5 e do primeiro ano. A dona Laura, da fotografia, a dona Ana Cristina, quem mais está comigo aqui? Ana Clara e Letícia. E aguardam lá fora Ana Maria também. Portinho, a Lisli, está ali. E no Fundamental 2, Ensino Médio, a Vivi, que está lá atrás. Então, eles estarão ali fora, aguardando por vocês, e dessa forma poderem passear. Ensino médio também, a dona Vivi. Primeiro ano, as orientadoras estão lá fora. Infantil 5, primeiro ano, e de F2 até F5, o segundo ano até o quinto ano, com as orientadoras lá fora. Tá bom? Muito obrigada pela participação.